Bom, a raiz da desconfiança é o medo. Mas eu tava analisando algumas coisas relacionadas à minha desconfiança e percebi também uma certa lógica. Bem, como sempre, né? Mas eu vou explicar. O meu ímpeto de sempre questionar as coisas, sempre pensar nos porquês, faz com que eu acabe desconfiando muito de mim. Eu tendo a polir meus sentimentos, a reprimir eles. E eu faço por um instinto de questionamento, por um instinto que me diz para questionar tudo antes de aceitar. Uma coisa bem banal, mas interessante que eu percebi é que quando eu sinto alguma coisa, eu não penso que sinto. Eu penso, será que sinto? Isso me fez entender um pouco mais tanto as motivações dos meus sentimentos, claro, porque eu penso nos porquês, quanto sentimentos em si. Porque agora, com esse conhecimento, eu tenho mais o ímpeto de aceitar, de não questionar tanto assim algo que sinto, por entender que foi algo que eu senti e não um simples pensamento, uma mera ideia, uma mera pergunta. E o exemplo que eu vou dar é bem realista, então vai ser muito fácil de entender. Quando eu sinto sede, algo físico, não emocional. Sede. E peraí, essa minha última frase talvez não tenha feito tanto sentido, porque algo físico e emocional, não sei se existe exatamente uma diferença entre eles, mas eu vou continuar o meu exemplo antes que eu me perca em outra reflexão. Enfim. Eu sinto sede e o meu ímpeto não é pensar, estou com sede. É pensar, será que estou com sede? E aí eu começo a meio que calcular todas as possibilidades e tentar mensurar se eu tô realmente com sede, qual é o nível da minha sede e se faz sentido ter sede. Enfim, as motivações, os porquês. E é isso, eu começo a pensar coisas como, tá, mas a última vez que eu tomei água foi há 2 horas e eu tomei um copo. Talvez eu não esteja com sede. Um copo é muita coisa. 200 ml de água em 1 hora. Acho que não é sede. Ou, a última vez que eu tomei água foi na noite anterior e eu acabei de acordar. Então as chances de eu estar com sede são altas. Vou tomar água. Entende? Eu tendo a procurar uma explicação lógica para tudo. Até para algo mais físico, um sentimento mais físico. E isso, em partes, é bom, mas em partes me gera uma desconfiança desnecessária de várias coisas que eu poderia simplesmente aceitar com mais facilidade. E por já estar acostumada, habituada com a desconfiança, mesmo que positiva, mesmo que boa, mesmo que para que a vida faça um pouco de sentido e também talvez para me fazer sentir um pouquinho no controle, eu acabo levando essa desconfiança para relações gerais, para a vida no geral, e acabo desconfiando muito das outras pessoas, tanto por suas intenções quanto pelos seus resultados. E uma coisa que eu parei para pensar recentemente é o quão longe as intenções estão dos resultados. Muitas vezes essa distância faz com que eu me perca na racionalização da ideia de ser algo bom ou ruim. Porque às vezes a intenção é muito boa, mas o resultado é muito ruim, então faz parecer com que todo o conjunto de intenções e resultados foi algo ruim, sendo que não. A intenção era boa, o resultado que é imprevisível e muitas vezes não depende da intenção ou não depende somente da intenção. Enfim, o resultado que não depende da intenção torna-se ruim e faz com que todo o processo pareça ruim mesmo que não tenha sido. Aprender essa distância, aprender essa diferenciação tá me fazendo refletir sobre umas ideias muito mais positivas do que de costume. Porque o resultado é algo que eu vi, que aconteceu de fato. Mas a intenção muitas vezes fica subentendida. Por isso ela é tão facilmente influenciada pelo resultado. Porque se fica subentendida, pode ser qualquer coisa. E aí, por meio da lógica, eu começo a tentar racionalizar em cima do resultado para inferir ela. Mas, bom, agora que também, logicamente, percebi que existe uma distância bem grande entre esses dois fatores, fica mais fácil de atribuir boas intenções
as intenções do que atribuir más intenções a elas. Porque independe, né? E o meu propósito agora é confiar nas intenções. Confiar tanto nas minhas intenções, nas intenções dos meus sentimentos, quanto nas intenções das outras pessoas e do que elas estão sentindo. Porque eu não acho que seja sequer factível imaginar que as pessoas são mal intencionadas. A grande maioria das pessoas não é mal intencionada. Pode acabar tendo no meio do caminho umas más intenções, mas tudo com base em mecanismos de defesa e coisas para fazerem com que elas fiquem bem de certa forma. E para que o indivíduo esteja bem, é muito necessário que o meio em que ele esteja inserido também esteja. Então, por que alguém iria querer destruir um meio com o propósito de ficar bem, sendo que esse será justamente o resultado oposto do que vai acontecer? Nossa, eu até tento me polir aqui e não falar tão formalmente, mas às vezes eu ainda percebo como a minha fala é naturalmente mais formal do que eu gostaria. Tudo bem, já se passaram 8 minutos, vou fazer um resumo. Comecei a falar sobre a desconfiança, citei que a raiz dela é o medo, mas também atribuí um novo conceito, né? O conceito mais lógico por trás da desconfiança, que é o que eu acho que se aplica mais comigo. Não que o medo não me gere desconfiança, claro que sim, mas não é o sentimento que predomina para minha desconfiança. O sentimento que predomina para minha desconfiança é justamente esse julgamento de sentimentos e de todo o universo no geral. Esse ímpeto, esse questionamento de não simplesmente seguir o flow dos sentimentos e sim questioná-los como se eles precisassem de uma explicação lógica que eu compreendo. Porque assim, provavelmente existe uma explicação lógica, mas eu não devidamente compreendo ela. Eu não preciso compreender ela. Às vezes eu posso simplesmente aceitar que o meu inconsciente encontrou uma motivação para determinado sentimento, para determinado ímpeto de aproximação a alguém ou a algo e seguir sem procurar uma razão mais frontal, mais que me faça um sentido. Eu não queria usar a palavra lógica novamente, mas não tô conseguindo encontrar outra que melhor descreva. Então vai ser isso aí mesmo. Enfim, falei da desconfiança, enraizada no medo, expliquei uma lógica à parte, falei também sobre, querendo ou não, os sentimentos, dei o exemplo da água e acho que foi isso. Ah, também falei sobre as pessoas estarem bem intencionadas. Sim, é o que eu acho. É o que eu quero achar, é o que eu estou me habituando a achar. Que boas intenções prevalecem às más intenções, e mesmo que não, as más intenções não fazem sentido porque no final todo mundo sabe que unidos somos mais fortes, e então não existe por que desconfiar das pessoas a qual nos unimos, porque essa desconfiança só vai fazer com que essa união se dissipe, se sobrecarregue e não se estenda da maneira como poderia, nem se firme, nem se solte, fique num meio termo esquisito, que não gera nada, nem chove nem molha. Enfim, só malefícios em sair pro mundo desconfiado. E só benefícios em sair pro mundo confiante e com confiança. É que a palavra confiante me remete a outras coisas, mas de qualquer forma são positivas, então confiante no geral. Acho que talvez seja justamente esse o ponto da palavra, né? Uma pessoa confiante consigo também começa a confiar mais nas outras pessoas, porque quem confia em si mesmo entende que as suas motivações tendem a ser positivas e não negativas. Uma pessoa que desconfia de si é porque acredita que suas intenções negativas e tem então medo delas. E como o medo é a raiz fundamental da desconfiança, é isso que acontece. O medo de si causa desconfiança tanto a si quanto aos outros. E autogosto por si gera um sentimento de autoconfiança e de confiança nas outras pessoas também, o que faz com que a pessoa se torne mais confiante no geral. Olha só como esse é um ciclo virtuoso, enquanto que o outro é um ciclo vicioso. Aprendi essa com o meu professor. Acho que já tá na hora de abrir os olhos, dar uma pausa aqui. Opa, tudo bem? É isso aí, eu acho.